Olá, pessoas queridas! Tudo bem com vocês? Aqui é a Agatha Harper, dando sequência à leitura do livro Segredos da Mente Milionária. Lembrando que essa leitura é para trabalhar a mentalidade das minhas alunas dos cursos profissionalizantes, tanto dos cursos de instrutora de pompoarismo consciente, quanto também dos cursos de vaginoterapia e Yoni Eggs, e dos cursos também de instrutora da arte da sedução, né, o coaching do amor e preliminares também. Então, a gente tem que trabalhar a nossa mentalidade para a gente continuar crescendo no caminho do sucesso. Por quê? Muitas vezes as pessoas, elas até conseguem. Acontece primeiro a seguinte coisa: às vezes a pessoa ela tem uma programação que permite com que ela ganhe somente um tanto por mês. Por exemplo, na programação mental dela do dinheiro, está que ela pode ganhar, suponhamos, R$ 1.000 por mês. Então, ela nunca vai conseguir passar desse limite, desses R$ 1.000, se ela não mudar essa programação, se ela não eliminar essas crenças limitantes e colocar outras programações para ela conseguir ganhar cada vez mais. Uma segunda coisa que também acontece: algumas vezes a pessoa ela tem a programação de que ela não pode ter dinheiro. Então, às vezes ela até ganha bem, só que ela também gasta muito bem. Ela não sabe economizar o dinheiro, ela não sabe investir o dinheiro. E quando eu digo economizar, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente pensa, né? Vou economizar para se acontecer alguma coisa, né? Tipo o carro estragar, o pneu furar, não sei o que acontecer, né? Se eu ficar doente. Então, se você pensa, né, que vai economizar porque pode faltar no futuro, o que o universo vai fazer? Vai atrair essas situações para você gastar aquele dinheiro que você economizou com alguma coisa ruim que não tinha sido planejada. Então, quando a gente vai também economizar, a gente tem que economizar no sentido de uma coisa boa. Por exemplo, vou economizar para comprar um carro zero. Vou economizar, pagar à vista, né, pessoas queridas? Vou economizar para comprar a minha casa própria. Então, a gente tem que pensar em economizar num sentido positivo e também investir num sentido positivo. Então, como eu disse, muitas pessoas têm essa programação, né, de que não conseguem juntar dinheiro, não conseguem investir dinheiro, porque foi instalada, né, desde a criação, lá dos primeiros anos, né, até mais ou menos os 7 anos de idade, é quando a neurociência diz que a mente consciente está fechando a programação. E tudo aquilo que a pessoa viveu, escutou, sentiu, ficou registrado e depois vai lá para o inconsciente, para a mente inconsciente, e passa a ser crenças limitantes que atrapalham a pessoa a progredir em todas as áreas da vida. Eu estou falando aqui da prosperidade, né? Porque o tema da leitura de agora, os segredos da mente milionária. Porém, essa programação, ela serve para todas as áreas. Por exemplo, muitas mulheres que têm dificuldade de lidar com prazer, têm essas dificuldades na sua vida íntima, elas têm essas programações. Por isso que nos cursos, né, da ginástica do períneo, a gente trabalha limpando essas crenças, da orgasmoterapia também, da vaginoterapia, a gente trabalha limpando todas essas crenças para poder instalar crenças positivas e a pessoa ter sucesso. Porque é como aquilo que eu sempre digo: uma mulher poderosa na cama, uma mulher poderosa na vida. Então, vamos lá. Antes da gente começar, vamos fazer a nossa leitura, né, das declarações da prosperidade. Deixa eu pôr a minha água para cá, fica mais fácil. Então, postura, né, coluna alinhada. Quem puder ficar em pé, melhor ainda. Sempre a coluna, né, projetada um pouco para frente, o queixo mais elevado, nunca para baixo. Quem for ficar em pé, pode se colocar naquela postura, né, da Mulher Maravilha. E se for só repetir mentalmente, repita com convicção. E se for falar, né, em voz alta, verbalizar, que é melhor ainda, fale com convicção. Ok, pessoa querida? Então, vamos lá. Declarações de prosperidade. Para todo mundo ver o livro. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior.
Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus criadores. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Tá vendo? Tem que ler com convicção. E nesse momento não adianta ficar lendo, né? Pensando, mas isso é mentira. A frase não está dizendo, eu sou rica, eu sou milionária. A frase está dizendo, eu tenho uma mente milionária. É bem diferente. Então, hoje vamos ler os arquivos de riqueza 11, na página 117. Vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Arquivos de riqueza 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que desempenham. Você já deve ter ouvido este conselho. Vá à escola, tire boas notas, arranje um bom emprego, consiga um contra-cheque estável, seja pontual, trabalhe duro e será feliz para sempre. Não sei qual é a sua opinião a respeito disso, mas eu gostaria de ter a garantia dessa promessa por escrito. Infelizmente, esse sábio conselho vem dos livros dos Contos de Fadas, volume 1. Não vou me dar ao trabalho de desmascarar essa afirmação. Você é capaz de fazer isso sozinho, observando a sua própria experiência e a vida das pessoas ao seu redor. O que quero analisar é a ideia que está por trás do contra-cheque estável. Não há nada de errado em ter um contra-cheque assim, a não ser que ele interfira na capacidade que você possui de ganhar o que merece. É nesse ponto que está o problema. Ele geralmente interfere. Princípio de riqueza. Não há nada de errado em ter um contra-cheque estável, a não ser que ele interfira na capacidade que você possui de ganhar o que merece. É nesse ponto que está o problema. Ele geralmente interfere. E aqui até eu lembrei de uma citação. Aqui até eu lembrei de uma citação do Hélio Couto. Ele sempre diz que o universo, ele gosta de crescimento. Ele não gosta de nada estável. Então, quando a gente deseja, por exemplo, igual ele disse aqui, ter um contra-cheque estável, ter uma vida estável, o universo interpreta isso como algo negativo e nos ajuda a conseguir essa estabilidade de forma negativa, porque o universo gosta de crescimento. Então, a gente tem que desejar, por exemplo, um contra-cheque que sempre cresça, que sempre se desenvolva, para a gente não ir contra as leis universais. As pessoas de mentalidade pobre preferem receber um salário garantido ou ser remuneradas por horas trabalhadas. Precisam da segurança de saber que terão aquela exata quantia de dinheiro sempre na mesma data por mês. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço, e o preço é a riqueza.
A vida baseada na segurança é uma vida fundamentada no medo. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é: temo não ser capaz de ganhar o suficiente pelo meu desempenho. Por isso, me contento em receber o suficiente para sobreviver ou ter algum conforto. As pessoas ricas escolhem ser remuneradas pelos resultados que produzem, se não totalmente, pelo menos uma parte. Elas costumam ter o seu próprio negócio, tiram seus rendimentos dos lucros que obtêm. Ganham por comissão ou por percentual de receita. Preferem ações da empresa ou participação nos lucros a salários altos. Observe que nenhuma dessas fontes de renda dá garantias. Como disse antes, no mundo financeiro, as recompensas são geralmente proporcionais aos riscos. Os ricos acreditam em si mesmos, creem no seu valor e na sua capacidade de agregá-lo ao mercado. Pessoas que pensam pequeno, não. É por isso que precisam de garantias. Então as pessoas que preferem um salário fixo, elas não confiam em si mesmas. Certa vez, negociei com uma assessora de relações públicas que queria que eu lhe pagasse honorários mensais de $4.000. Perguntei-lhe o que eu receberia em troca. Ela respondeu que eu teria pelo menos um equivalente a $20.000 em divulgação na imprensa por mês, em média. E eu quis saber, e se você não produzir esse resultado ou algo próximo a isso? Ela afirmou que, de qualquer modo, eu estaria dispondo do seu tempo. Por isso, merecia esse valor. Então, eu lhe disse, não estou interessado em remunerá-la pelo seu tempo, mas por determinado resultado. Se você não o alcançar, por que devo lhe pagar? Por outro lado, caso você obtenha um resultado melhor, receberá mais. Preste atenção, eu lhe darei 50% de qualquer valor médio que você produzir. De acordo com os seus números, isso corresponderia a honorários mensais de 10.000, ou seja, mais do que o dobro do que você pretende ganhar. Continue. Ela topou? De jeito nenhum. Ela vai bem? Não, e continuará assim até descobrir que, para ficar rica, precisa receber pelos seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre trocam tempo por dinheiro. O problema dessa estratégia é que o seu tempo é limitado. Portanto, elas invariavelmente acabam quebrando a regra da riqueza número 1, que diz: nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Ao optar por ser remunerado pelo seu tempo que despende, você estará matando as chances de ficar rico. Princípio de riqueza. Nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Ouviu, pessoas queridas? O seu tempo é limitado. E aí, abri também aqui outro parênteses. O que acontece, por exemplo, muitas vezes as pessoas elas vêm fazer os cursos profissionalizantes para atender de forma individual, ou seja, 1 a 1. E na maioria das vezes também de forma presencial, agora que a gente já está, liberado aí para atender presencial. E aí, durante o curso, eu vou mostrando que é melhor atender em grupo, porque se eu fizer um atendimento a cada hora, chega um momento do meu dia que eu não consigo mais atender, porque eu não vou passar 24 horas atendendo, não é mesmo? Agora, se eu atender em grupo, se eu colocar, pelo menos nem que seja 2, 3, 5, 10 pessoas nessa mesma 1 hora, então eu consigo receber mais. Se eu fizer uma divulgação melhor, eu consigo até colocar mais pessoas dentro de um único curso, por exemplo, de pompoarismo consciente. Então, a gente consegue ir aumentando os nossos rendimentos, lembrando que
vai chegar um certo limite também que eu não vou conseguir atender, porque mesmo que a cada hora eu coloque, né, 10 pessoas, tem uma hora que esse limite acaba, né? Eu não vou ficar 24 horas atendendo. Então, aí, a gente tem também, como eu explico dentro do curso profissionalizante, as opções dos atendimentos online, porque a gente consegue chegar a mais pessoas de uma vez e a gente consegue também atingir pessoas do mundo todo. Eu tenho alunas de cada lugar que eu nem fazia ideia que existia. Então, a gente consegue atingir. Porém, também chega uma hora que a gente não vai conseguir atender, né? Porque mesmo que eu fique, né, uma boa parte do meu tempo fazendo as sessões em grupo online, as pessoas também precisam viver, não é verdade? Então, uma outra forma também que eu recomendo é fazer a gravação do curso e vender online. Por quê? A gente vende curso online enquanto está dormindo, quando está se divertindo, quando está brincando, quando está tomando banho, quando está comendo. Tá vendo? Quando está lá, né, fazendo nheco-nheco, tá vendendo, olha só que beleza. Então, tem essa opção também de gravar o curso e vender online, porque aí a gente vai potencializando as nossas horas e o curso vai se vendendo por si só. São formas inteligentes da gente ir trabalhando a nossa questão do nosso conhecimento e do nosso tempo. E no curso profissionalizante tem tudo isso. Principalmente as formas, né, de fazer as avaliações, de fazer as condições de grupo, de fazer, montar tudo isso. Então, é super fácil e super tranquilo. Então, voltemos aqui. E olha só, aqui ele chegou na parte, né, justamente que eu acabei de comentar. Essa regra também se aplica aos negócios de prestação de serviço, que, em geral, as pessoas são remuneradas por horas trabalhadas. É por isso que advogados, contadores, consultores e outros profissionais que ainda não são sócios das empresas para as quais colaboram e, portanto, de cujos lucros não participam, só conseguem, na melhor das hipóteses, rendimentos moderados. Suponha que você está no ramo de canetas e recebe um pedido de 50 mil unidades. O que faria nesse caso? Telefonaria para o seu fornecedor, encomendaria 50 mil canetas, as entregaria ao cliente e embolsaria o lucro feliz da vida. Agora imagine que você é um exímio massagista e tem 50 mil clientes fazendo fila à sua porta. Oh, o que a Agatha Harper acabou de dizer para vocês. Todos eles querendo os seus serviços. O que você faz? Simplesmente se rói de arrependimento por não estar no ramo de canetas. O que mais pode fazer? Experimente explicar à última pessoa da fila que o atendimento vai demorar um pouco, porque a consulta terá que ser marcada para as 15h15 de uma terça-feira daqui a 4 décadas. Uau! Não estou sugerindo que é errado prestar serviços pessoais. Apenas não espere ficar rico tão cedo, a não ser que você invente uma forma de se duplicar ou de alavancar a si mesmo. Então, como forma de alavancar a si mesmo, eu acabei de dar, né, o exemplo dos cursos profissionalizantes com os atendimentos online e depois os cursos gravados. Nos seminários, frequentemente encontro assalariados profissionais que são remunerados por hora e se queixam de não estar ganhando tanto quanto merecem. A minha resposta é: na opinião de quem? Tenho certeza de que o seu patrão acredita que está lhe pagando de forma justa. Por que você não sai do esquema do salário e pede que o seu pagamento seja feito parcial ou integralmente, com base no seu desempenho? Ou, se não for possível, por que não trabalha por conta própria? Só assim saberá que está recebendo o que merece. Mas esse conselho, por alguma razão, não parece satisfazer as pessoas que, obviamente, morrem de medo de testar o seu real valor no mercado.
A resistência que as pessoas costumam ter à ideia de receber por seus resultados decorre, muitas vezes, apenas do medo de romper com o velho condicionamento. Pela minha experiência, vejo que a maioria daqueles que estão empacados num emprego estável tem uma programação passada que lhe diz que essa é a maneira normal de ser remunerado por seu trabalho. Os pais não podem ser responsabilizados por isso. Se você for uma boa vítima, acho que até colocará a culpa neles. Em geral, eles tendem a ser abertamente protetores. Portanto, no seu modo de entender, é natural querer que os seus filhos tenham existência segura em termos financeiros. Como você já deve ter percebido, qualquer trabalho que não proporcione um contra-cheque estável geralmente produz aquela terrível reação por parte deles. Quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? E aqui eu lembrei de mim, né, como exemplo, assim, vivo, encarnada. Na minha família, né, muita gente ficava assim, vai prestar um concurso, vai prestar um concurso. E aí eu sempre enrolava, né, e nunca ia. E teve vezes que as pessoas abençoadas pagavam a minha inscrição do concurso. E chegava assim, né, aqui, ó, dia tal, lugar tal, lá, vai começar a estudar. Eu, oi? Como assim? Né, prestar concurso? Para ficar presa fazendo uma coisa que eu não gosto, pro resto da minha vida, só para receber um salário fixo todo mês, e daqui não sei quantos anos, né, nem sei com quantos anos que se aposenta, né, sei lá, o que, uns 50 anos depois de trabalhar, né, nessa coisa chata, entediante pro resto da vida, ainda vou contar com a garantia da aposentadoria de miséria todo mês. Ah, me poupe. Então, só que eu não discutia porque eu entendia que elas estavam preocupadas comigo e queriam a minha segurança. Não adianta a gente ficar discutindo com essas pessoas, porque elas têm as crenças delas, as criações delas, as vivências passadas. Muitas delas, né, foram criadas pelos pais assim, dessa forma. Então, discutir vai adiantar? Não. O que a gente faz? A gente segue a nossa vida com os nossos resultados, correndo atrás dos nossos sonhos. Não é mesmo, pessoas queridas? Pode ser que isso também esteja acontecendo com você, né? Você gosta, por exemplo, de trabalhar com mulheres, falar de sexualidade, de saúde feminina, e aí na sua família, né, todo mundo fica lá te perturbando porque quer que você tenha um emprego fixo. Ou pode ser até que você tenha, sim, já um emprego fixo, né? Trabalha aí de CLT, só que não aguenta mais. Tem esse sonho, essa vontade, esse desejo ardendo aí dentro de você de fazer algo mais, de espalhar, né, de ajudar pessoas, de espalhar alegria na vida das pessoas, salvar vidas, salvar relacionamentos, salvar, né, famílias, porque aquilo que eu sempre falo, uma mulher poderosa na cama é uma mulher poderosa na vida. Uma coisa reflete, né, e se expande por todas as áreas da vida da pessoa. Então, talvez esse seja, né, o seu sonho. Então, eu te convido a fazer parte dos meus cursos profissionalizantes. É claro que você, se você tiver muito medo, não precisa abandonar o seu emprego e fazer a inscrição no curso, né? Tipo, jogar tudo pro alto, né? Queimar pontes para você não poder voltar para trás. Vai tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem o seu horário de trabalho, né? Durante o dia e à noite, nos finais de semana, você faz os seus atendimentos, dá as suas aulas, atende os seus grupos, até você sentir essa segurança, né, de ver que o que você ganha mais com esses atendimentos, com esses grupos, é muito maior e muito mais gratificante também do que o seu salário fixo e estável que você recebe, né, todo final de mês. Fica aí o convite da Agatha Harper para vocês. Continuando aqui.
Sim. Quando os meus pais me faziam a pergunta, né? Quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? Quando os meus pais me faziam essa pergunta, felizmente a minha resposta era: se Deus quiser, nunca. A minha mãe ficava arrasada, mas meu pai dizia: é isso mesmo, você jamais ficará rico trabalhando para outra pessoa em troca de salário. Se é para ter um emprego, faça questão de que lhe paguem em porcentagem. Ou então é melhor trabalhar por conta própria. Poucas pessoas recebem, né, esses conselhos do pai. Eu também aconselho a adotar este esquema. Escolha entre abrir o seu próprio negócio, trabalhar por comissão ou receber uma porcentagem da receita, dos lucros ou das ações da empresa. Qualquer que seja a sua decisão, assegure-se de criar uma situação que lhe permita ganhar com base nos seus resultados. Acredito que a maioria das pessoas deveria trabalhar por conta própria, em tempo integral ou parcial. O principal motivo disso é que a maior parte dos milionários enriqueceu montando um negócio próprio. Ou seja, siga o mapa. Use a roda que já foi inventada. Não vá querer reinventar a roda aqui nessa situação. Se os milionários enriqueceram montando o seu próprio negócio, então faça o mesmo. Se você não tem uma ideia brilhante para iniciar um negócio, não se preocupe. Use a de alguém. Por exemplo, trabalhe como um vendedor comissionado. A atividade de vendas costuma produzir resultados financeiros excelentes. Caso seja bom nisso, terá a chance de ganhar uma fortuna. Em alguns países, como os Estados Unidos, uma ótima opção é entrar para uma empresa de marketing de rede. Um sistema de distribuição que movimenta bens ou serviços do fabricante para o consumidor por meio de uma rede de empresários independentes, sem a necessidade de pontos de vendas. Os produtos são adquiridos por eles diretamente da empresa a preço de distribuidor e revendidos a preço de tabela ao consumidor final. Mesmo com pouco dinheiro, a pessoa pode se tornar um empresário distribuidor e desfrutar das vantagens de possuir um negócio próprio com um pequeno número de inconvenientes administrativos. Porém, e isso é importante, não pense nem por um minuto que alguém consegue ser bem-sucedido nessa atividade sem se dedicar. O negócio só dá certo quando o trabalho é bem feito. O êxito nesse ramo depende de treinamento, tempo e energia. Outra opção é trocar um emprego por uma relação contratual. Se o seu empregador estiver disposto, ele pode contratar a sua empresa em vez da sua pessoa para realizar basicamente as mesmas atividades que você executa agora. Algumas exigências legais têm que ser atendidas, mas o importante é que, caso você consiga 1 ou 2 clientes a mais, mesmo em tempo parcial, poderá receber como empresário em vez de como empregado e desfrutar das vantagens fiscais correspondentes. Quem sabe o tempo parcial se torna tempo integral, dando-lhe a oportunidade de alavancar a si mesmo, contratar outras pessoas para fazer o trabalho e, finalmente, dirigir o seu próprio negócio. Você deve estar se perguntando: o meu patrão jamais concordaria com isso. Eu não teria tanta certeza. Entenda que o custo de um funcionário para a empresa é bastante alto. Ela tem que pagar não apenas o salário, mas uma série de encargos trabalhistas que podem chegar a 80% do valor dessa remuneração. É claro que, em alguns casos, você talvez tenha que abrir mão dos benefícios que recebe como funcionário. Mas só o que estará economizando em impostos poderá adquirir o que há de melhor para satisfazer as suas necessidades. No fim das contas, a única maneira de você ganhar o que realmente merece é receber com base nos seus resultados.
Não custa lembrar o que meu pai me dizia: você jamais ficará rico trabalhando para outras pessoas em troca de um salário. Se é para ter um emprego, faça questão de que lhe paguem em porcentagem, ou então trabalhe por conta própria. Isso é que é um conselho sábio. Declaração. Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Se atualmente você trabalha por um salário mensal, crie e depois proponha ao seu empregador um plano de remuneração que lhe permita receber, ao menos parcialmente, com base nos seus resultados pessoais, bem como nos resultados da empresa. Caso você tenha um negócio próprio, estabeleça um plano de remuneração que permita aos seus colaboradores e fornecedores receberem basicamente pelos resultados que produzem e pelos resultados da sua empresa. 2. Se você está empregado e não ganha o que merece com base nos resultados que alcança, pense em abrir um negócio próprio, ainda que em tempo parcial. Uma opção é oferecer serviços independentes de consultoria a empresas para a qual trabalha, mas agora recebendo por desempenho resultados e não apenas pelo seu tempo. Pronto, pessoas queridas, finalizamos o arquivo de riqueza 11. Vamos ler aqui mais uma vez as declarações de prosperidade para a gente finalizar. Então, vamos lá mais uma vez. Postura e entonação, poder na voz. Declarações de prosperidade. 1. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. 2. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimentos que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Ok, pessoas queridas? Então, finalizamos aqui o arquivo de riqueza 11 do livro Segredos da Mente Milionária. Até a nossa próxima leitura com o próximo arquivo de riqueza. E aí vocês vão fazendo as tarefinhas, né, que ele propôs e lendo também, né, reforçando a declaração, ok? Então, tchauzinho aqui para vocês. Beijos da Agatha Harper. Até mais.